Estamos em Apocalipse, capítulo 10, e vamos continuar o nosso estudo de onde paramos, versículo de número 2. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Na aula passada nós paramos na primeira parte do versículo 2 do capítulo 10, que diz: E tinha na mão um livrinho aberto, e nós vimos a imagem da mão do anjo gigante com o livrinho ou pergaminho aberto. Esse livrinho, ele deve ser o mesmo livro que foi aberto por Cristo, contendo a história da redenção, a história do plano de Deus para salvar o seu povo eleito. Observe que o fato de ser chamado de livrinho aqui não é por causa de algum significado espiritual, pois neste mesmo capítulo, no versículo 8, mais à frente, ele é chamado apenas de livro. Então, querer ver alguma coisa a mais nessa expressão livrinho, alguma coisa espiritual, algum simbolismo, não faz muito sentido, já que no mesmo capítulo ele é chamado de livro, como se fosse um livro de tamanho normal. Professor, então por que é chamado de livrinho e não apenas de livro, o capítulo inteiro? A razão é porque, primeiro, isso tem a ver com o tamanho desse anjo. Nós estamos vendo que é um verdadeiro gigante, a ponto de colocar o pé direito sobre o mar, na visão de João, e o pé esquerdo sobre a terra. Vemos também que o corpo do anjo, ele é coberto por nuvens, o que confirma que é um verdadeiro gigante, o que confirma que tem um tamanho descomunal. Na mão de um ser assim, qualquer coisa é pequena. Se ele tem na mão, no meio da mão, um livro, é óbvio que diante do seu tamanho, esse livro pode ser chamado de livrinho. Em segundo lugar, o livro dessa visão, ele tem de ser pequeno mesmo. Por quê? Porque mais à frente, nós vamos ver que o apóstolo vai comer o livro. Se fosse um livro normal, nós estaríamos diante de uma cena tipo aquela do filme do Máscara, cuja boca é capaz de se esticar o suficiente para engolir qualquer coisa. Lembra dessa cena? O que eu estou dizendo aqui é que se o livro não fosse um livrinho, na visão de João, ele teria que esticar sua boca como a boca do Máscara para conseguir engolir o livro. Mas a imagem de um livrinho condiz melhor com o que vai vir a seguir na visão, o apóstolo ingerindo o livro. O versículo diz também que esse anjo gigante, ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Imagine que o apóstolo João, ele está numa ilha, a ilha de Patmos, lá no mar Egeu. E diante da ilha, ele vê a Ásia Menor. Então a ideia é a seguinte: o anjo gigante, na visão de João, aparece diante dele e ele, lá da ilha de Patmos, ele vê esse gigante com o pé direito sobre o mar Egeu, onde fica a ilha de Patmos, e o pé esquerdo sobre a Ásia Menor. Que visão extraordinária, não é? Professor, por que o anjo aparece pisando no mar e também na terra? Isso aqui deve ser entendido como uma indicação de que a criação, aqui representada pela terra e pelo mar, pertence a Deus. Como assim? Na Bíblia, ter o pé sobre alguma coisa, pisar sobre alguma coisa, aponta para autoridade sobre essa coisa. Sabia disso? Olha só o que diz Deuteronômio 11:24. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até ao mar ocidental, será vosso. Então existe na Bíblia a ideia de que ter o pé sobre implica autoridade a respeito do lugar onde se pisa. Outra coisa importante aqui: o fato de a terra e o mar serem pisados por um anjo indica também que Deus deu a esse anjo autoridade para agir em favor dos crentes. Nem mesmo os anjos, ainda que sejam anjos gigantes, têm autoridade própria sobre alguma coisa se essa autoridade não fosse dada por Deus. Então,
O que eu quero dizer com isso é que o anjo tem autoridade sobre a terra e o mar como um representante de Deus. Não é uma autoridade inerente, uma autoridade própria. Mais à frente, nós vamos ver aqui no Apocalipse que é do mar e é da terra que vêm as duas bestas. Professor, o que são as duas bestas? Uma delas é o anticristo, e a outra é o falso profeta. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 11, está escrito: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então veja, há uma besta que emerge do mar, que sai do mar. Essa besta que sai do mar, nós vamos estudar ainda, é o anticristo. Aí o versículo 11 diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Essa segunda besta que emerge da terra, que sai da terra, nós vamos ver também, é o chamado falso profeta. Não pense que é coincidência o fato de uma besta sair do mar e outra besta sair da terra. Nesse caso aqui, tanto o mar quanto a terra são considerados simbolicamente como lugares de origem do mal. Eu já não falei que o mar ele representa as nações rebeldes? Então, quando você junta essa imagem do mar e da terra como lugares de origem do mal, e você olha aqui esse anjo gigante pisando sobre o mar e a terra, então você vê que esse anjo gigante, ele tem autoridade sobre os lugares de onde vem o mal, de onde vêm os agentes do mal. Isso reforça que, embora Deus use até mesmo os demônios para cumprir seus propósitos, ainda assim, os anjos bons são anjos superiores. Eles estão acima dos anjos maus. Esse anjo gigante é um exemplo claro disso. Ele aparece pisando sobre o mar e a terra, os lugares, como eu já disse, de origem de agentes do mal. Continuando, versículo 3. Olha o que o anjo gigante faz. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e, quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Quando diz aqui no versículo que o anjo gigante bradou em grande voz, como ruge um leão, isso é porque o rugido de um leão, ele normalmente causa medo. Aqui a ideia é a de que o anjo, com o seu rugido, pretende causar medo àqueles que ouvem o rugido e, ao mesmo tempo, chamar a atenção de todos os que ouvem para aquilo que vai vir a seguir. Lá em Amós, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Rugiu o leão, quem não temerá? Então, o anjo gigante, ele ruge, a reação normal é medo e, ao mesmo tempo, expectativa. O que vai acontecer? Na vida real, se você ouvisse um leão rugindo, a sua expectativa seria de que o pior vai acontecer. Ou ele vai te atacar, você vai morrer, alguma coisa ruim vai acontecer. A ideia aqui é a mesma. O anjo ruge como leão, o ouvinte sente medo e cria uma expectativa de que algo terrível vai acontecer. E realmente acontece. Diz o texto que, após o brado do anjo, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Professor, 7 trovões falaram? Como é que é isso? Na verdade, esses trovões aqui, eles representam o próprio Deus. As vozes dos trovões, dos 7 trovões, elas apontam para a voz de Deus. Por que o número 7? Porque o número 7, como eu já ensinei, ele significa totalidade, perfeição, completude. 7 trovões traz a ideia de que os trovões, na sua intensidade máxima, se manifestam. E esses trovões são a própria voz de Deus soando. Lá no Salmo 29, versículo 3, está escrito: Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. Você percebeu que aqui a voz do Senhor, ela tem um paralelo com o trovejar? Isso mesmo. Quando o texto diz que troveja o Deus da glória, quer dizer que ele fala através do trovão. É como se a voz do Senhor fosse semelhante
ao som de trovões. Diante disso, é claro que o número 7 tem que aparecer. Sendo um número que significa, entre outras coisas, totalidade, não estamos diante de qualquer trovoada, não. Nós estamos diante do mais forte dos trovões, a voz de Deus. Aqui é uma imagem dos relâmpagos e sabemos que onde há relâmpagos, há trovoadas. Versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Veja só, o apóstolo João está dizendo que assim que Deus falou, ele ia escrever o que Deus falou. Mas, continua o versículo, ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Você entendeu o que aconteceu aqui? Deus Pai falou com João através dos trovões e quando João ia escrever o que Deus Pai lhe disse, ele ouviu uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Que voz é essa que tem autoridade para falar a João para não escrever as palavras de Deus Pai? Certamente é a voz de Cristo, que aqui orienta o apóstolo a guardar as palavras de Deus Pai em segredo e não registrá-las no livro do Apocalipse. É como se aquilo que Deus Pai falou fosse reservado somente a João. Professor, mas João, sendo um apóstolo, não teria a obrigação de nos dizer o que Deus Pai lhe falou? Não necessariamente. Se você for lá em 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver que o apóstolo Paulo foi arrebatado até ao céu e lá ele testemunhou coisas que não cabe ao homem saber. Então ali o apóstolo Paulo ficou sabendo de uma coisa que era só para ele, não era para mais ninguém. Mas professor, qual o ensino aí então? Qual o significado dessa informação? Se nós não vamos saber o que o apóstolo ouviu de Deus Pai, por que foi registrado no Apocalipse que ele ouviu alguma coisa? Isso é para nos ensinar que há coisas que Deus quer que nós saibamos e há coisas que ele não quer. Em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim, as coisas reveladas são para vocês, as coisas não reveladas são de Deus. Em outras palavras, isso é para nos trazer à memória que não devemos procurar saber aquilo que Deus não quis revelar. Isso é para nos dar uma consciência de nossa limitação e também é uma forma de reprimir as especulações. Quantos de nós ficam perdendo tempo em saber coisas que Deus não revelou? Quantos de nós se dedicam a investigar coisas na Bíblia que não foram reveladas? O fato de o Apocalipse registrar que Deus disse alguma coisa a João, mas mesmo assim essa coisa não ser revelada para nós, é uma exortação para que nos contentemos com aquilo que nos é dado. Jesus tem autoridade para impedir João de escrever, porque, primeiro, Jesus é aquele que designou João para escrever o Apocalipse, lembra? É só voltar lá em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 em diante. É o Filho de Deus quem decide o que João deve ou não deve colocar no Apocalipse. Isso é evidente, uma vez que ao Filho foi dada toda a autoridade para conduzir os eventos concernentes à nossa redenção. Continuaremos o nosso estudo na próxima aula.